nono ano, beleza? Professor Everton mais uma vez aqui para a gente continuar a nossa sequência do segundo bimestre, ok? Nós já fizemos uma aula inicial expondo os temas do segundo bimestre e agora vamos aprofundar. Ok, vamos lá então. Primeiro lugar, o primeiro tema fundamental do segundo bimestre é a dança como diálogo, a conversa que o corpo tem com o mundo. Aí você fica, poxa professor, como assim? Como é que isso acontece? Vamos lá, a dança, ela é um elemento ancestral, certo? Nós temos a dança como um elemento que vem muito antes da cultura que nós temos hoje, da formalização cultural que nós temos hoje. A dança é um elemento ancestral que vem produzindo significado desde lá e vem atingindo o entendimento do que é dança e do que é arte. O nosso objetivo do bimestre é caminhar um pouquinho nesse sentido e entender como é que a dança vai se tornar status de arte, depois de ter toda essa comunicação como ancestral. Vamos começar do começo. A dança como expressão, comunicação e tradição. Legal. Então, vamos lá. A partir dessa temática, a gente pensa que a expressão da gestualidade, da consciência corporal, ela acaba exprimindo, ela acaba mostrando como é que é a cultura de um determinado povo. Tá? Mais ou menos. Então vamos lá. Quando eu tenho uma dança típica de um determinado local, de uma determinada região, de um determinado país, eu sei que aquela dança é típica daquela região, daquele país, justamente porque eu sei que os eventos culturais levaram aquela produção a ser daquele jeito. Quando eu penso em dança africana, eu tenho um modelo: pés arrastados, saltos, uma organização masculina ainda, né? As mulheres com pouca projeção de participação. Quando eu penso numa dança europeia, eu penso numa dança ucraniana, vamos usar esse exemplo, né? Que é o exemplo mais próximo nosso. Dança ucraniana. A gente tem um modelo de passos, um modelo de organização totalmente diferente da africana, né? O corpo é a mesma estrutura, mas a forma como são feitas as produções são diferentes, de acordo com a expressão de cada cultura. Legal. Então, cada país, cada região e cada povo tem as suas concepções próprias sobre dança. Então, esses aí são os temas que nós vamos abordar dentro desse início do segundo bimestre. Ok? Ótimo. Pensando nessa ideia de danças ancestrais, começando do começo, nós temos aí dois formatos para pensar sobre a dança como um sistema ancestral. Em primeiro lugar, vamos pensar na dança característica aqui do Brasil, seria a dança indígena, certo? A nossa ancestralidade está muito relacionada às primeiras culturas que os seres humanos tiveram. Por que eu digo isso? Porque os indígenas, eles são ainda uma espécie de cultura primordial. Se nós pensarmos e analisarmos a cultura no geral, uma cultura como um termo geral, praticamente todas as culturas primordiais vão ter a manifestação do círculo, né, da dança circular, a dança em roda, como característica fundamental, e a organização específica do povo concentrado num centro de aldeia, que é o que nós ainda temos revelado na cultura indígena, né, ou na cultura nativa brasileira. Olha só, interessante. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente tem que lembrar que essa cultura aí está trazendo significado. A cultura indígena vai manter tradições de séculos que já se perderam em muitos outros lugares, né? E ela vai fortalecer a identidade do povo. Interessante. Continuando, os cantos e as danças, elas vão ter significados sagrados
e elas vão ter um senso importante de comunidade. Se você abrir qualquer documentário em que o indígena esteja se referindo à sua própria cultura, ele vai dizer que tudo que é feito agora é para que se mantenha a tradição cultural que eles têm, para que isso não seja perdido. Interessante pensar nesse sentido, porque nós estamos enfrentando aí todo um evento de globalização e organização. Hoje, pela internet, eu vou para a Coreia se eu precisar. Eu me comunico com pessoas de lá, eu me comunico com multiculturalidades constantemente. E os indígenas, pela cultura primordial, estão preocupados em não perder as suas características tradicionais. Legal, interessante. A integração com a natureza e o senso de comunidade é sempre muito importante e muito destacado na dança indígena, certo? Ótimo. Temos uma imagem, é importante que a gente lembre dessa questão circular, a dança da vida e a ideia cíclica de vida, ok? Que é justamente a representação que acontece nas forças naturais. Ok? Continuando nessa mesma característica das danças ancestrais, nós vamos ter uma segunda vertente, que seria a dança folclórica. A dança folclórica ela tem uma outra característica. Não tem a ver com natividade, tem a ver com anexação de culturas, certo? A dança que é tradicional, folclórica, ela se estabelece numa determinada comunidade e geralmente ela é resultado da aglomeração de determinadas culturas, certo? Então, nós temos no Brasil muitas comunidades pequenas em determinadas regiões, principalmente no Nordeste do Brasil, que têm tradições fundamentadas em culturas estabelecidas por meio da miscigenação. Então, essa cultura relacionada à miscigenação, ela vai produzir as seguintes questões. Tradições culturais de uma determinada comunidade, certo? Essa comunidade ela vai se fechar e vai continuar praticando sempre aquela mesma ideia, ok? Nós temos algumas características assim, né? Uma coisa que nós estamos sentindo falta, por exemplo, a nossa festa junina, certo? É uma forma de manter a tradição de um determinado povo, de uma determinada característica multicultural que está fazendo falta, certo? Está fazendo falta sim, por mais que não seja relacionado diretamente ao meu modelo cultural. Interessante. É muito comum as danças folclóricas estarem associadas à ideia de festejo. Festejos, pensando que as grandes festas, elas geralmente estão relacionadas a um modelo rural de cultura. Né? A festa junina, como eu estava dando um exemplo, é justamente isso. Né? Festas de colheita, são festas que vêm desde a antiguidade, acontecem, né? São festas em que a aglomeração e a fartura de alimento produz festejo, produz alegria, produz a ideia de compartilhar. A ideia de festejo, as ideias de crença, certo? Então, as danças folclóricas também podem estar relacionadas a pensamentos de crença. E a história coletiva, a história de um determinado grupo, sendo passada sempre de geração para geração. Uma herança cultural. Legal. Então, quando pensamos nisso, nós vamos pensar lá. Eu vou colocar a imagem aqui para que a gente tenha ideia. Festejos do boi, festas juninas, festejos de litoral. Nós temos no Paraná, por exemplo, uma dança típica paranaense que é o fandango. E é pouco conhecida essa estrutura justamente porque é uma tradicionalidade mais do litoral. Então, temos muitas organizações culturais que acontecem por meio dessas vertentes que ainda são baseadas na dança ancestral, na dança que vinha muito antes da organização de dança que se tem hoje, se organiza e se propõe hoje, certo? O professor agradece muito a sua audiência nesse vídeo, eu espero
que você se comunique com a gente ainda na plataforma, para que a gente possa fazer as nossas propostas de atividade e organizar o nosso conhecimento. Beleza? Valeu, pessoal! Até a próxima!